Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente por não cansar de apostar em vocês. Ok, nosso processo hoje é crase. E crase é um conteúdo relacionado a regência, que foi o nosso último tópico. O que é regência mesmo? Para evitar o silêncio constrangedor, eu vou responder a esta pergunta. Regência é quando eu encontro um elemento, uma palavra, que solicita outro elemento, utilizando ou não uma preposição. A grande vedete da regência, por conseguinte, é esta preposição. Qual preposição utilizar? Na aula sobre regência, eu indiquei para vocês. Normalmente, se eu mudo a preposição, eu mudo o sentido. É sempre que isso acontece? Não, não é sempre que isso acontece. O processo de regência, com termo que pede e termo pedido, nós falamos também bastante, está vinculado ao nosso conteúdo de pronomes. Quando o pessoal, apesar de eu ter turmas aqui que estão fazendo um preparatório para um concurso que já está na iminência de acontecer, vocês recebem um conteúdo de português extensivo. Como vocês recebem um conteúdo de português extensivo, é uma carga horária longa e muito material. Isso é bom? É. Isso é ruim? É. Porque você vê muito material e se desespera. E acha que vai ter que assistir a todas aquelas aulas. Eu não tenho tempo para assistir a todas aquelas aulas. Então, assim, eu já falei para alguns e vou repetir. Se é emergencial, se o concurso já está para acontecer, quais são as aulas fundamentais? Vocês já devem saber isso de cor. As aulas 3, 4 e 5 do módulo de morfossintaxe. Isso aqui é fundamental. Agora, se vocês não quiserem assistir a nada mais, você tem ali a aula 1 de sintaxe, porque a aula 1 de sintaxe, ela é praticamente uma reprodução da aula 1 de morfossintaxe, que eu trabalho justamente com referência do que é classe gramatical e do que é função sintática. Então, eu preciso fazer essa organização. Também, depois que a gente entra em sintaxe, tudo é importante. Tudo. Vocês encontram... Por que eu falei de pronome? Porque regência está ligada a pronome, principalmente a pronome relativo. E as bancas adoram trabalhar com pronome relativo ao processo de regência. Por exemplo, eles colocam lá qual é a frase que está de acordo com a norma culta de língua portuguesa. Vou assistir, aliás, ao filme de que falou. Qual é o filme? A Culpa é das Estrelas. Olha, eu vou assistir ao filme de que falou. Vou tirar aqui, peraí. Que gostou. Está adequado? Por que não está? Beleza. Reparem só. Quem vai assistir a processo de regência aqui, trabalhando com o verbo assistir, que muda a sua regência dependendo do sentido em que está sendo empregado, tá? E o filme é masculino, então A mais O, uma contração aqui, de ao. E eu encontro esse que. O que, ele é muito legal, porque o que, ele é um divisor de águas, tá? Ele sempre vai ser um ponto de divisão. O que ele pode ser? Uma conjunção ou um pronome relativo. Quando é que ele é um pronome relativo? Quando essa informação aqui, olha, que está na sequência, for uma informação relativa a um substantivo. Porque a função do que, como um pronome relativo, é introduzir informação relativa a um substantivo citado. Se aqui houvesse um verbo, esse que poderia ser um pronome relativo? Não. Se aqui houvesse um adjetivo, esse que poderia ser um pronome relativo? Não.
Então, esse que só pode ser pronome relativo porque esta informação é relativa ao substantivo que. Alguns professores, eles indicam um macete. O que ele vai ser pronome relativo quando ele puder ser substituído por o qual ou a qual. No caso, eu vou substituir por o qual porque é filme. Repita. Pelo é por causa da preposição por. Mais o qual. Aí, qualquer preposição que esteja aqui, do qual, pelo qual, ao qual, aí eu vou ter uma contração, tá? Eu não gosto desse macete. Por que eu não gosto desse macete? Porque às vezes você tenta substituir e não consegue. Em 85% das situações você consegue. Mas o concurso quer esses 85%, às vezes eles colocam os 15% que você não consegue. Aí você tenta fazer a substituição inadequadamente, tá? Então, eu prefiro que vocês entendam. Esta informação, ela é relativa ao filme. Tanto que, quando eu falo, eu vou assistir ao filme, vocês me perguntam, que filme? Eu estou introduzindo a informação relativa a este filme. É aquele filme que eu gosto. Por que não está adequado? Porque pronome relativo, eu brinco muito, indicando que o pronome relativo ele é uma estrutura com dois braços. Ele é uma estrutura que abraça esse termo aqui, o anterior, e que se liga à palavra na sequência, que pode ser ou não um verbo, no caso é um verbo. Então, o que você vê aqui? Olha, ele se liga a filme e se liga também a gostar. Então, ele tem dois braços. Não. Mas quando ele substitui filme e se liga a gostar, ele está submetido a um processo de regência do verbo gostar. E o verbo gostar, quem gosta, gosta de. Esse de tem que estar aqui. Todas as vezes que a palavra da sequência, que se ligou aqui a um pronome relativo, requisitar uma preposição, essa preposição tem que estar antes do pronome relativo. Tá? E é extremamente visual. Verificar esse tipo de questão na prova é uma verificação muito rápida de ser feita. Não é nem seguindo, é voltando. O nosso processo de hoje é uma regência especial. Que é a regência do nosso processo de crase. O crase não é o nome dado ao acento. O nome dado ao acento é o acento grave, tá? Eu abarco aqui em crase, tudo junto, porque nos materiais que vocês vão encontrar, tratando sobre crase, ele não vai diferenciar o acento grave de regência e o acento grave da identificação de uma classe gramatical. Explico, tá? Pensando em regência, eu tenho crase como um processo de fusão. Eu posso ter fusão com apenas um elemento? Fusão é feita com dois elementos. Então, eu chamo essa observação para a fusão da regra dos 100%. Crase, esse fenômeno de fusão, ele tem que acontecer com dois fonemas ais. Você tem que encontrar os dois. Um A, que vai ser a minha preposição, e um outro A, que pode ser uma dessas classes gramaticais aqui, olha. Infelizmente, nós focamos apenas o artigo definido feminino. Mas a ocorrência de crase, ela não acontece apenas com o artigo. Ela vai acontecer com o termo pronome relativo a qual, com o pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo, porque é o primeiro A que conta. Lembram que eu falei que a fusão vai ser com dois fonemas? Eu tenho dois fonemas aqui sendo apresentados para o processo de fusão. E o aquela. E falta aqui, ó. Falta esse A. Lembram que eu falei sobre a substituição do que por a qual? Ou qual que nem sempre acontece? É quando eu tenho esse A aqui. Esse A é equivalente a um pronome demonstrativo aquela. Vou mostrar para vocês uma situação em que isso acontece, tá? Gente, pergunto para vocês. Esse que aqui é um pronome relativo? Se nós tentarmos fazer o macete, a gente vai conseguir substituir esse que por a qual.
Ou o qual eu vou poder substituir, vai ficar gatinho? Não. Não. Eu vou conseguir fazer a substituição? Não. Mas é um pronome relativo. Aí, por que eu sei que é um pronome relativo? O que eu falei sobre o quê? Pronome relativo. O que é pronome relativo? Ele é um ponto de corte, né? Então, ele vai ser um divisor de águas. Eu vou dividir sempre que eu encontrar um que, sendo ele pronome relativo ou conjunção, ele é um ponto de divisão. Quando eu faço essa divisão, eu vou poder dividir antes do que ou antes de uma preposição, tá? Que esteja antecedendo o que. No caso aqui, a gente divide nesse que. Eu tenho duas informações. Eu conto as informações contando os verbos. Comprar e comprou e comprei aqui. Dois verbos, duas informações. Uma informação é sobre o eu e a outra informação é sobre você. Beleza, duas informações. Eu começarei a analisar sempre a partir da oração que eu chamo de oração principal. Rose, o que é uma oração principal? Uma oração principal é aquela que não tem pronome relativo, conjunção ou verbo em forma nominal. Rose, o que é um verbo em forma nominal? Andar, andado, andando, é o particípio, o gerúndio e o infinitivo, tá? É isso que é um verbo em forma nominal. Se eu encontrar uma dessas três classes gramaticais, eu não tenho oração principal. Ou uma preposição seguida por um desses três elementos. Então, quando nós aprendemos que o que é um ponto de corte, o que nós vamos fazer? Identificar qual é a minha oração principal. Essa pode ser a oração principal? Essa tem que ser uma oração chamada de oração subordinada. Porque na oração subordinada você tem pronome relativo, tem conjunção, tem verbo em forma nominal. Deu para entender direitinho? Posso continuar, não posso? Ok. Essa oração principal aqui, o que nós encontramos nessa oração principal? O verbo comprar. Quem compra, compra uma. Então, este verbo que pede uma coisa, toda vez que o verbo pede uma coisa, ele está pedindo um complemento. Porque toda coisa é um substantivo. Quando ele pede o complemento, esse complemento do verbo é chamado de objeto. Eu comprei o quê? Uma blusa. Então, uma blusa é o objeto. Antes dessa coisa aqui, eu tenho preposição? Não. Todo verbo que pede um complemento é chamado de verbo transitivo. Se eu não tenho preposição, é um verbo transitivo direto. Este objeto, portanto, é um objeto direto. Eu comprei uma blusa de que tipo? Ela é uma blusa igual. Igual é uma característica inerente à blusa, não é? Ok, se é uma característica inerente, qual é a função sintática que marca para mim uma característica inerente? O adjunto função. Adnominal. Aula 1 e aula 2 de sintaxe. A gente trabalha bastante com essa diferenciação, tá? Do que é adjunto adnominal, complemento nominal, enfim. Só que esse adjunto adnominal aqui, o que é igual a. Esse adjunto adnominal que tem como classe gramatical um adjetivo. Este adjetivo, ele tem sentido completo? Sem sentido completo. Ele pede um complemento utilizando qual preposição? O que é igual a. Não é igual a? Eu comprei uma blusa igual. O que é igual a alguma coisa. Então, este a aqui é uma preposição. Se este a é uma preposição, eu tenho 50% para ter a ocorrência da fusão, não tenho? 50%. O que é que eu tenho que fazer? Batalhar pelos outros 50%. Aqui dentro, gente, eu encontro este a preposição mais um outro a, que é igual ao termo
aquela. Eu comprei uma blusa igual àquela que comprou. Quando a gente substitui esse a por aquela, a gente consegue substituir esse que por a qual. Faça uma substituição lá. Eu comprei uma blusa igual àquela a qual comprou. Não consigo fazer a substituição? Se eu consigo fazer a substituição, significa dizer que realmente isso aqui é um pronome relativo. Mas para eu fazer a substituição, eu tenho que saber que aqui dentro existe o a preposição, mas o a é equivalente ao aquela. O acento grave? Necessariamente. Aí seu interlocutor vai perguntar, Marcelo, igual àquela qual? Porque essa informação, olha a noção do pronome. Exatamente. Essa informação aqui é uma informação relativa ao termo a, que é equivalente ao aquela. Introduzida, portanto, por um pronome relativo. Aqui, portanto, se eu tenho um a 50%, mais um a outros 50%, o que vai acontecer? Acento grave. Mas sabem qual é o macete que é bastante difundido? O macete que é bastante difundido é, antes de que, pronome relativo, nós não temos acento grave. O problema é que antes desse que existe um termo, aquela. Aí por isso que eu tenho acento grave. Deu para entender direitinho? Então, determinados macetes não é que o macete diga o contrário. O macete, todo macete é assim, suprime informação. E aí o macete que é utilizado para você compreender inicialmente uma determinada... Inicialmente não, compreender rapidamente uma determinada situação não te faz refletir sobre outras situações que não podem ser analisadas da mesma maneira. Por exemplo, comprei a revista a que se referiu. Ok. Aí lá na prova vocês encontram isso aqui. Se você for olhar o macete, se você pensar só no macete, você vai dizer, esse aqui, antes de que eu não tenho acento grave. Porque o que é conjunção ou é pronome relativo. Beleza? Para esta construção vai servir. Porque realmente eu não posso colocar o acento grave. Vou explicar por quê. Aí você vê a mesma, mais ou menos, aqui, ó. Aí vai dizer, esta situação, ela é igual a esta situação. Ela não é igual. E ela não é igual, vou explicar para vocês por quê. Eu comprei a revista. Ao contrário do que acontece aqui, eu vou cortar aqui. Eu comprei a revista, eu comprei qualquer revista? Não, eu comprei aquela que se referiu. Reparem, quem se refere a. Isso aqui equivale a uma preposição. Se vocês repararem, a preposição ela foi exigida na frase de cima pelo que está antes e na frase de baixo pelo que está depois. Então, se foi exigida pelo que está depois, o corte é aqui. Aqui dentro, eu só tenho este a preposição, porque a palavra que, ela não pode ser identificada como masculino ou feminino. Por isso que não tem os outros 50%. Deu para entender direitinho? Posso ir, não posso? Beleza. Aqui tem que ter, aqui tem. Aqui tem que ter, aqui não pode ter. Aqui tem porque a preposição é pedida pelo que está antes e junto com isso existe um a que equivale ao aquela. Aqui não tem porque a preposição foi pedida pelo que está depois. Vou mostrar para vocês como é que as bancas cobram esse conteúdo, tá? Para vocês identificarem a importância dessa noção aqui.
A Carlos Chagas, ela vai fazer o seguinte. Ela vai colocar essa frase. Você não pode... Comprei a revista. Quando você coloca aquela aqui dentro, você tem que identificar. Aqui em cima você pode colocar isso porque a preposição foi pedida pelo que está antes. A preposição aqui não foi pedida pelo termo igual? Então, depois da preposição, que é antes de um pronome relativo, a preposição que tem que ficar antes de um pronome relativo, aqui, nesse caso, ela é pedida pelo que está depois. Ela não é pedida pelo que está antes, porque a relação do pronome relativo é com a estrutura, a relação sintática é com a estrutura que está depois. Aqui em cima, eu não tenho como dizer que não existe um outro termo aqui dentro. Porque a preposição está sendo pedida pelo que está antes. Perceberam? Então, o vínculo sintático de um pronome relativo é o que está depois. Como é que ele vai se vincular com o que está antes, sintaticamente? O que está antes, ele só vai apenas substituir. Aí vejam como é que é bacana fazer a diferenciação de como é que as bancas cobram. A Carlos Chagas, por exemplo, vou começar por ela. A Carlos Chagas, ela coloca lacuna. Adora colocar uma lacuna. Aí ela pergunta em qual estrutura nós poderemos substituir, preencher a lacuna, colocando um A, que, com acento grave. Eu posso colocar um A, que com acento grave nessa estrutura? Não, porque a preposição ela é pedida pelo que está depois. Ou, a Carlos Chagas pergunta qual a estrutura abaixo que apresenta a devida correção gramatical. Se ela quiser ser mais pontual, ela pergunta qual é que apresenta a devida regência mesmo. Porque isso é assunto de regência, tá? Mas se envolve bastante com o assunto de pronome. Aí ela sublinha e coloca um a que. Tá certo? Não. Como é que CESP faz isso? CESP está lá com o a que. E o CESP pergunta. O a que pode ser substituído por a qual, sem prejuízo gramatical, tampouco semântico. Verdadeiro ou falso? Por quê? Falso, porque se eu substituo a que pelo a qual, o a qual ele só é compatível ao que. O a qual ele não está substituindo a preposição. Para eu mostrar que existe uma substituição de preposição, eu tenho que colocar o acento grave. Por isso que está dizendo que graças a Deus que vai fazer FCC. Pô, porque esse tipo de assertivo aqui é péssimo mesmo. É péssimo mesmo. A gente fica bem emboladinho. César Granhill, ela pergunta, esse conteúdo ela pergunta ou num processo de reescritura ou querendo identificar qual é a frase que está correta de acordo com a norma culta. A diferença entre César Granhill e FCC é que a FCC ela é sistemática. Se ele quiser cobrar pronome e regência, todas as alternativas estarão relacionadas a pronome e regência. César Granhill não. Cada alternativa pode estar relacionada com um conteúdo diferente. Por isso que é legal pegar questões da FCC para trabalhar com determinados conteúdos, porque a questão inteira é só sobre um conteúdo. Uma questão inteira só sobre concordância, uma questão inteira só sobre o pronome. Então é bem legal